Eu ordeno, crie carne, tenha forma, enxergue, ouça, sinta, ande, respire, e em meu nome tenha vida. E acima de tudo, assim como eu, mas nunca acima de mim, tenha todo o poder nesse novo universo. Disse uma voz ecoando em todo o cosmo, que mesmo tendo vácuo, obteve som. E assim, o ser abriu os olhos e deslumbrou o que flutuava no vazio. Observou à sua volta e viu fragmentos de rocha a vagar junto de uma imensa nebulosa vermelha, onde em seu centro havia uma forte luz semelhante a uma estrela. Então sentiu temor, pois não estava sozinho. Consegue me ouvir, filho da luz? As suas palavras retumbaram dentro da nebulosa, e ali surgiram raios e trovões. Sim, eu ouço. Mas quem é você? E quem sou? Disse quem acaba de ser criado. Tu és fruto da vida, e assim sendo, também és luz. Fora criado para dar existência a tudo conforme tua vontade, mas que nunca seja descoberto por quem criou. Ao som de sua voz e do seu canto, tudo poderá ser feito. Tu és poder, assim como eu, mas nunca acima de mim. Então, o fruto da criação olhou para a palma de sua mão e viu que ela possuía uma aparência um tanto peculiar, com 5 dedos, diferente daquela luz. Quando tornou a abrir a boca para pronunciar algo, a forma de luz fora engolida pelo nada, se tornando minúscula até desaparecer. Milhares de anos se passaram e o ser vagava pelo vazio e não encontrara novamente seu pai. Mas lembrou-se de suas palavras, que dizia que tudo poderia ser criado pela sua voz, mas que ninguém poderia saber sobre ele. Então, deu ordem ao nada para que uma terra fosse criada, e no meio do vazio surgiu um lugar escuro e rochoso, semelhante a uma imensa esfera. Então ele pensou: Se não podem saber quem sou, por que não um lugar escuro? Ele desceu e tocou seus pés no chão, que por um instante fez espalhar poeira pelos ares, mas sem sujá-lo, como se o ser fosse puro demais para aquilo. Ele estendeu as mãos para a frente e disse: Que da escuridão venha a vida, seja feito conforme este lugar e que sua essência seja natural. De repente, uma aglutinação de pedras e escuridão surgiu, com boca, olhos e ouvidos, mas ele não viu seu Criador e se sentiu confuso. Assim, deu ordem novamente para que mais seres da existência caótica viessem. Mas com isto, a existência do mundo também fora alterada. Surgiram tempestades, vulcões e destruição por toda parte. Milhares de anos se passaram e aqueles seres se multiplicaram drasticamente. Buscaram a guerra e não o amor. Vendo aquilo, ele se sentiu triste e sutilmente se fez de um deles. E viu que no meio de tantos existiam alguns que agiam diferente dos outros. Estes ele chamou de bondosos e sutilmente, com a aparência de um caótico, se fez de xamã e plantou no coração do primeiro bondoso a primeira essência, a fé. Assim, Kadosh, como era chamado, reuniu mais 11 bondosos e também os ensinou a seguir o caminho da fé, na esperança de um lugar melhor. Uma grande guerra fora travada entre os caóticos contra os 12 bondosos, que atualmente são conhecidos como os primeiros deuses. Kadosh usou sua fé para inspirar o coração de alguns e dali ele fez a cura com a vida. Drunk usou a inspiração de Kadosh e fez um exército imenso de seres que pensavam semelhante a ele. Assim, com armas, eles marcharam para a guerra.
Junto deles, Chandra seguiu à frente, e todo o fogo que derramou no lugar, ela chamou de destruição. Dos corpos dos seres mortos na guerra, lhes criou as plantas para que se fortificassem com as substâncias dos corpos, e com as cinzas da destruição que Chandra fez, a deusa da natureza fez surgir os animais. Tundar viu que a terra era seca, e as árvores e animais dependiam de algo. Da terra foram criadas grandes fissuras que engoliram parte dos caóticos, e dentro do abismo surgiram águas que se espalharam por todo o mundo, alimentando e dando mais vida a tudo que era bom e ruim. Clegor viu que as obras de Tundar foram boas, e dos céus ele fez a chuva que engolira muitos em dilúvios e auxiliou a vida em outros lugares. Em meio à guerra, Tissondal se juntou com Maldrag, o sábio, e em harmonia descobriram que dentro de cada um existia uma essência que poderia ser tomada e julgada. Juntos criaram o ocaso, ou o submundo, e a morte. Sumério observou que dos raios produzidos pelas nuvens, os caóticos tinham medo pela luminosidade. Então, ele se fez como raio e subiu ao espaço cosmo, assim dividindo parte do seu poder sobre todo o vazio, criando as estrelas. O mundo vibrou com esse feito. Então o Kadosh viu que a luz era boa, e fazendo o mesmo feito, ele subiu como uma luz dourada e próximo da terra despejou sua fé, criando o sol. Vendo que a outra parte da terra era escura, Cálice fez a lua para que refletisse toda a proteção que Kadosh e Sumério realizaram. Grande parte dos seres caóticos foram mortos, outros aprisionados, e alguns fugiram. Os exércitos dos bondosos que fizeram parte da guerra foram deixados na terra para que pudessem viver em paz e protegidos. Desta forma, golems, goblins, orques, nagas e muitas criaturas com aparência similar permaneceram em Garderion. Após a criação do panteão e da terra, o soberano Criador foi motivado a descer em Garderion em forma de pássaro. Ele pousou próximo de um lago e transformou sua forma divina. Onde pisara, se criou vida. A mata floresceu, peixes se aproximaram da beirada do lago, pássaros cantaram e muitos animais vieram de todos os lados. O Deus sorriu por aquilo. Era a primeira vez em milhares de anos que ele sorria e sabia qual era o verdadeiro sinônimo da alegria. Ele gargalhou de felicidade, acariciou alguns animais e chorou de emoção. Se sentiu tão feliz que correu em direção ao lago para abraçar o cardume gigantesco de diferentes peixes que haviam se aproximado dele. Mas quando se aproximou da beirada das águas, a luz do sol fez seus olhos arderem um pouco pelo reflexo do lago. Olhou para a água e se viu pela primeira vez, e contemplou sua beleza. Seus cabelos eram loiros, olhos púrpuras, vestes brancas e haviam círculos dourados em suas roupas, e suas orelhas eram pontudas. Lágrimas brotaram de seus olhos, e quando as mesmas caíram no lago, todos os peixes saltaram por cima das águas. Todos os animais cantaram e emitiram sons de alegria. À sua frente, onde as lágrimas caíram, brotaram flores. Novamente ele sorriu. Uma flor se estendeu até a altura de seus olhos e ele a tocou, fazendo com que a mesma se tornasse vermelha.
Um beija-flor veio e beijou o botão da rosa e gentilmente pousou no dedo indicador do elfo. O soberano olhou para a água e novamente viu seu reflexo com alegria, e correu e mergulhou nas águas. Todos os animais saltaram e cantaram, enquanto ele também abraçava os peixes. Nem mesmo Lis, deusa da natureza, era tão bem recepcionada quanto o soberano. Naquele mesmo dia, foram criados os primeiros elfos. Para a grande surpresa do panteão divino, eles não tinham nenhum conhecimento de onde veio ou surgiram aqueles seres de extrema inteligência por tão pouco tempo. Estranharam mais ainda o fato de uma ave dourada estar voando para o sul e, junto dela, milhares de pássaros de raças diferentes.